Aqui no nosso estúdio, eu recebo a médica Jéssica Polese. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. E também a Alessandra Pinheiro, que vem representando essa parcela feminina. Conta pra gente o que acontece com você, amiga. Boa tarde. Boa tarde. A minha apneia é por conta da rinite, né? Eu tenho uma rinite muito acirrada, é uma alergia a tudo que eu acho que existe nessa terra. Leite, glúten, perfume, qualquer tipo de cheiro forte. Então, eu sofro da apneia do sono porque eu tomo remédio para melhorar a rinite, a respiração, para dilatar. Eu chego, respiro fundo. Eu sempre assim, o ano inteiro. E quando você dorme, que você relaxa, obstrui tudo de uma vez. E aí você geralmente acorda com aquela sensação de morte, sensação de afogamento, é um desespero. Parece que você está morrendo. Você toma um remédio para dormir, porque você não está aguentando mais de coçar, de espirrar, mas quando você dorme, vira e mexe, você acorda subitamente apavorado, porque lhe falta o ar, está tudo obstruído. Então é muito ruim. Doutora, quando a apneia acontece, então, repetidamente, porque às vezes a pessoa aprende a lidar, acha que está tudo bem. Eu falei isso com a minha amiga ontem. E deixa isso acontecer. A gente aprende a viver com isso. Né? Quais consequências isso pode trazer para a saúde? Então, a apneia do sono é caracterizada por uma obstrução de via aérea. Então, você para de respirar várias vezes durante a noite. Isso pode ser 2, 3, 4, 5 vezes, mas pode ser por hora, mas pode ser 30, 40, 50 vezes por hora. Então, dependendo da gravidade, a gente vai ter maior ou menor repercussão. No caso, a evidência da apneia é a presença do ronco. Então, o ronco seria como se fosse o barulho que a doença faz, vamos colocar assim. Então, todo indivíduo que ronca, ele tem que ser investigado para a apneia. O próprio ronco já é um problema. O próprio ronco já deve ser tratado como doença. E há quem diga que o ronco já seria a apneia, vamos colocar assim, que já exigiria os mesmos tratamentos dados para a apneia, porque as repercussões que vai ter para o indivíduo serão as mesmas. E a apneia, ela é multifatorial. Então, aí a gente vai ter nas mulheres, igual você falou, que vem colaborando com um número grande aí de apneicos, vem a menopausa, né? As mulheres que antes não roncavam, observam que quando entram no climatério e tem a menopausa, elas já estão roncando, dormindo pior, né? O ganho de peso. E, assim, a clínica, ele varia muito de indivíduo em indivíduo. Por exemplo, as crianças que têm apneia do sono, elas dormem mal. Então, às vezes, elas podem ser mais agitadas. São crianças que, às vezes, são confundidas com déficit de atenção e hiperatividade, são crianças que têm comportamento mais agressivo na escola, déficit de aprendizado, e às vezes confunde com doenças psiquiátricas, e essa é uma manifestação da criança. Nos homens, já é mais uma sonolência, eu vi aí a situação do Léo Jaime, já é um indivíduo que quer dormir mais, que dorme à noite, às vezes dorme muito. Eu dormi 10 horas e estou cansado, porque o sono não é de qualidade. Então, ele dorme acordando várias vezes. Isso dá uma sonolência diurna. E, a longo prazo, vários problemas de saúde, hoje já bem documentados. Alessandra, quer cair para trás? Escuta essa. A gente está batendo um papo aqui nos bastidores. Doutora, conta pra gente quanto tempo que a pessoa pode chegar a ficar sem respirar num quadro de apneia? Então, aí varia. A gente considera mais que 10 segundos sem respirar já é uma apneia. Mas tem indivíduo que fica sem respirar 30, 40, 50, até 1 minuto. Pensa você dormindo. A gente brinca falando assim, quanto poderia durar uma apneia? Duraria até o cérebro entender que se ele continuar, não fizer alguma coisa, se ele não sair da apneia, o indivíduo vai morrer. E aí o indivíduo desperta. Então, ele faz uma apneia. Mas é certo que ele vai despertar? Pois é, essa é a questão, né? Nessa apneia, você imagina que o oxigênio cai, você tem uma situação muito propícia para ter arritmia, acidente vascular encefálico, que é o derrame. Então, você coloca esse indivíduo numa situação durante o sono muito crítica, que pode vir várias situações naquela condiçãozinha que ele está muito crítico, né? E isso acontece várias vezes durante a noite. Você sabia disso, Alessandra? Você pode ficar esse tempo todo sem respirar, dormindo, e não só por uma vez, né, doutora? Pode acontecer vários quadros, várias vezes. Te assusta pensar nisso? O que é, de fato, a apneia? Então, assusta. Eu acho que todo apneico, essa é a palavra?
Pode ser. Acho que, de certa forma, ele nem tem noção dos riscos que ele corre, porque, como nós falamos aqui, você aprende a conviver com a dificuldade, você aprende a conviver com a dor, você aprende a despertar e a dar um jeito, e aí você procura um medicamento, alguma coisa do tipo. Você perde a qualidade de vida, porque a senhora falou com muita propriedade. O nosso dia não rende, porque você não tem uma noite de sono de qualidade. Você acorda várias vezes. Quando você acha que pegou no sono, você é desperto com uma falta de ar, com o cérebro realmente dando um choque, dizendo levanta. Então, eu acho que a gente não tem realmente essa noção de verdade. Tanto é que a senhora me corrija se eu estiver errada. O número de pessoas que procuram tratamento para tal é bem baixo. Porque há essa ideia de que a gente ronca mesmo. Que é normal, é normal, né? ronco é normal. Cutuca que acorda. Né? Vira de lado. Que tá associado ao cansaço do dia. É cansaço. Né? Até porque você não dormiu à noite, o dia não vai render, então você está roncando, vira de lado que acorda. Ó, chegou a pergunta aqui, chegaram várias perguntas, comentários. Minha esposa fica desesperada com minhas paradas de respiração. Eu soube que o SUS disponibiliza o CPAP. Como é que eu faço para ter tal benefício, doutora? Então, o SUS disponibiliza o CPAP mesmo. Um dos tratamentos, no caso, provavelmente foi o que o Léo Jaime fez, é o uso do CPAP, que é uma máscara nasal que gera uma pressão de ar positiva na via aérea e mantém a via aérea aberta, sem os colapsos. Então, tem que procurar um médico do SUS, tem que realizar uma polissonografia, que é o exame de diagnóstico. E uma vez que você tem todos os itens do SUS, eles disponibilizam com facilidade. Não é um procedimento difícil, só mostrar que há realmente a indicação. O comentário aqui da Camila de Sotelândia, Cariacica, ela diz: boa tarde, meu marido fez o exame do sono, deu 47 segundos de apneia, misericórdia. E falou, ele ronca muito e às vezes acorda engasgando, puxando o ar. O médico indicou o CPAP, mas meu marido nunca levou a sério. O que ela pode fazer por ele, doutora? Como é que é essa conscientização? Principalmente, né, é tão difícil convencer os homens. Então, pode começar falando que ele vai morrer disso, né? Assim, eu acho que é uma boa estratégia. E que ele vai ter vários... Mas antes disso, ele vai ter vários problemas de saúde, como aumento de peso, diabetes mellitus, hipertensão arterial, maior tendência a infarto, maior tendência a arritmia, maior tendência a distúrbios psiquiátricos, como depressão e outros gatilhos para doenças psiquiátricas. No geral, o paciente com apneia do sono, ele procura a gente já com doenças relacionadas. Atualmente, com a divulgação do tema, algumas pessoas ainda procuram por causa do ronco, sem contar que o ronco é um distanciador do casal, né? Normalmente um vai dormir na sala, vai dormir no outro quarto, isso é ruim. Então, já está provado que o ronco atrapalha o companheiro mesmo, ele tem mais doenças relacionadas ao sono, fibromialgia, depressão, o companheiro, quem está do lado ouvindo barulho. Então, assim, uma boa estratégia é falar sobre as consequências da apneia. Se o indivíduo já não tem aí uma pressão alta, às vezes você diagnostica apneia, o indivíduo já tem uma comorbidade relacionada, né? Então, não só que ele vai acordar melhor no outro dia, vai ter uma vida mais produtiva, vai viver melhor, vai estar mais descansado, com mais bom humor, mais memória, mais atividade. Pelo amor de Deus, tenta pelo menos. Tenta. Gente, olha só esse relato. Boa tarde, me chamo Josué. Queria perguntar à doutora sobre a minha situação. Eu tive um problema para dormir. A minha situação, ele não sabe se de fato era ou não apneia. Ele falou que quando eu estava dormindo, ele ia começar, ia adormecendo, de repente, despertava com aquela falta de ar, né? Parecia que ia morrer, ficava vários segundos sem respirar. Isso pode indicar uma apneia, doutora? Sim, na apneia você às vezes tem o despertar, que a gente chama de ronco ressuscitativo. O indivíduo vai roncando, 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 aí de repente ele para, faz um silêncio. Aí quando ele volta com um barulhão, assim, a via aérea abrindo e se não tiver ele respirando. Se for já direto essa falta de ar? Porque às vezes eu já abri esse assunto aqui. Nem eu tive ronca. isso. Uhum. O meu, no caso, depois eu descobri que era alimentação à noite, o refluxo com salada. Pode também ocasionar isso? No caso, os episódios de refluxo, eles fazem meio que um colapso mesmo, eles fazem um fechamento de via aérea, é uma condição muito desesperadora mesmo. O paciente senta na cama ou fica em pé e a sensação de sufocamento é muito grande. E isso normalmente é do refluxo, normalmente tem a ver com a parte não só da necessidade de uso de medicamento, mas muito postural mesmo, né? Que é estar com a barriga cheia e deitar. Então, tem que ver. Se for mesmo essa condição, dá para tratar.
Ó, boa tarde, é horrível, eu fiz polissonografia, mas agora, graças a Deus, está melhor. Que seja eterno enquanto duro, como dizia Vinícius de Moraes. Olha só que fofo, gente. Obrigado pelo carinho, pela participação. Ó, tem gente falando, fomos ao médico, ele disse que só por ter ronco não precisa usar o aparelho. Verdade? Verdade. A gente pode tratar o ronco de outras maneiras, né? Às vezes é um quadro muito leve, a gente tem aparelhos intraorais de avanço mandibular que acertam a posição da mandíbula, e isso com apoio da fisioterapia e da fonoaudiologia, você consegue um resultado muito bom em quadros mais leves. Pacientes que estão obesos, às vezes bariátrica ou uma dieta rigorosa de restrição ajuda bastante. Às vezes só a correção da obesidade melhora a apneia do sono, e se tiver ronco, a chance de desaparecer é grande. Então, sim, tem outras estratégias que não o CPAP, e a coisa está avançando bastante nesse sentido, exatamente porque às vezes é difícil de adaptar o uso das máscaras para dormir, os pacientes às vezes se sentem muito desconfortável, e aí, assim, sim, tem avançado bastante no tratamento, principalmente dos casos mais leves. E você, Alessandra, conseguiu descobrir um caminho também para você ter mais qualidade no seu sono? O caminho que me ajuda é a dieta alimentar. Exercício físico contínuo, né, constante, e evitar aquilo que realmente me faz mal, porque, né, o leite me causa apneia, o glúten, porque ataca a rinite, sinusite, bloqueia minhas vias respiratórias e automaticamente eu perco a qualidade de sono, durmo sentada. Doutora? Então, tem sim. E aí a observação em criança. A criança roncando tem sempre que ser observada, porque vai dar déficit cognitivo de aprendizado, vai dar malformação na cavidade oral, palato ogival. Então, sempre que uma criança está roncando, procura ajuda. Mas, assim, às vezes o problema otorrinolaringológico, ele justifica a apneia e os desconfortos. Então, desobstruir o nariz, seja lá cirurgicamente ou com medicação, algumas cirurgias novas de palato também ajudam bastante. Então, sim, tem como melhorar. Você falou de crianças, e aí eu estava pesquisando sobre esse assunto, né? O que no adulto pode chegar a 40, 50 segundos, numa criança, esse período sem respirar é menor, mas é tão prejudicial quanto, doutora? Tão prejudicial quanto. E aqui a observação vai nas crianças com síndrome de Down, que teve um relato disso. Sim, é muito comum as crianças que têm malformação no rosto, queixinho mais curto, tem que ter esse cuidado. E agora, com tantas crianças com autismo, isso é uma outra observação, o sono dessas crianças, porque às vezes você tá lidando com uma coisa bem mais fácil de tratar. Às vezes é uma apneia, às vezes é ronco, às vezes você coloca um CPAP numa criança e melhora a vida dela, para sempre, vamos dizer assim. Então, a observação do sono nas crianças, principalmente nas que têm sintomas neurológicos, psiquiátricos, é importante. Tem uma mãe aqui que pediu essa ajuda. Meu filho tem apneia, ele é especial e ele fica sempre de boca aberta, respirando, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, tá aí a resposta, fazer exame e colocar CPAP. O CPAP usa para sempre? No geral, quando você coloca um CPAP no indivíduo, ele tem uma doença mais grave, né? No geral, para tolerar o CPAP, ele tem uma doença mais grave, a não ser que você consiga abordar de uma outra maneira, por exemplo, fazer uma bariátrica e perder bastante peso, fazer o indivíduo emagrecer muito, você corrigir uma face muito ruim. Fora isso, agora, se você pega uma pessoa de meia idade, 60 anos, que não está muito obeso e que já tem apneia, nesse caso, dificilmente você vai conseguir tirar o CPAP, sabe? Porque é multifatorial. Você consegue quando você tem alguma coisa que você consiga abordar. Por exemplo, tem um nariz ruim, tem um rosto com uma face com formato ruim, e você vai corrigindo essas coisas. A gente faz isso muito em adolescente. Aí você consegue realmente tirar o CPAP. Mas se você pega aí um indivíduo já idoso, mais de 60 anos, é difícil você tirar. Provavelmente você não vai tirar, não. Tem uma pessoa aqui no último relato que falou que quase morreu com a apneia do sono, tá? E ela usa agora o aparelho direto. Fui tirar o óculos antes da hora, tá vendo? E falou que a apneia do sono é um horror. Ela usou o aparelho do SUS e agora conseguiu comprar o dela. Que bom, né? Busca ajuda, viu, gente? Esse assunto aqui super rendeu. Obrigada, minha amiga Lê, pela sua presença aqui. Volte sempre, tá bom? Doutora Jéssica, obrigada a um você. beijo. A gente tá com saudade, viu? Volte sempre também.